Então, Zé Carlos, o senhor chega a essa condição de bispo ainda novo, numa idade, quando a gente trata da igreja, e as idades comuns para se alcançar essas condições, esses cargos. Não, só deve ser hoje um dos mais novos, aqui o mais novo do Brasil. Eu tenho hoje 46 anos. Há um bispo mais novo do que eu, que é o bispo auxiliar da Bahia, Dom Estevão. Ele é 3 meses mais novo do que eu. Eu sou de janeiro, ele é de abril. Mas ele é auxiliar, eu sou bispo diocesano. Então, mas na escala de idade, eu sou o segundo. De fato, não é tão comum assim. Normalmente, hoje no Brasil, a média seria em torno dos 50 anos, né? Em torno dos 50 anos. Mas temos bispos de 49, de 48, de 47, né? Agora, normalmente, no Brasil, porque fora do Brasil, a gente houve nomeações assim, bastante cedo. Por exemplo, houve bispos com 38 anos, com 39 anos, fora do Brasil. Mas no Brasil já há um costume de os bispos não serem tão novos. Houve uma remessa há uns anos atrás, né, na época do concílio, né, ali aquela remessa de Dom Cláudio Umes, Dom Evaristo Ars, Dom Luiz Lochat, Dom Serafim Fernandes, que foi bispo com 34 anos. Então houve ali no pré-concílio, né, houve uma remessa naquele tempo, né, mas normalmente a idade é um pouquinho maior. Mas é claro, aqui o que pesa, certamente, canonicamente não há nada que impeça, né? O direito canônico fala de 35 anos e de pelo menos 10 anos de padre. Agora, na experiência hoje do Brasil, de fato, talvez, até porque são dioceses muito grandes, às vezes assim com pouco clero, as demandas são grandes, talvez aí demandaria, de fato, bispos com uma certa idade, né? Talvez 30 e poucos fosse uma idade bastante ainda pequena em vista dos desafios a serem vividos. Mas estou um pouquinho abaixo da média. A média no Brasil seria em torno dos 50 anos. Né? Mas meu caso e outros poucos é uma situação um pouco especial. E aí, claro, quando eu acredito que o senhor foi ordenado padre, o senhor já deve ter imaginado, não sei se o senhor imaginava, ou ser bispo, quero chegar a bispo, quero... Não. A gente, quando entra no seminário, Evandro, a gente quer ser padre. A gente quer ser padre. A fantasia que a gente tem no seminário, quer dizer, depois a gente começa a filosofia, a gente vai pensando assim, né, para que filosofia? Por vontade própria, ainda bem que há um processo que é obrigatório, por vontade própria, a gente entraria na teologia para ficar ali um tempo e logo ser ordenado padre. Na nossa cabeça, a gente tem fantasias de padre, né, de querer ser padre, de celebrar a missa, de cuidar da igreja. Ser bispo, não. E acho que é bom que seja assim. Eu acho que não é muito bom que alguém já entre para o seminário querendo ser bispo, não. Porque aí pode correr o risco de fazer um caminho, às vezes, bem marcado por atitudes em vista de avançar ou de fazer carreira. Certamente não são atitudes muito boas. Mas na fantasia de todo seminarista está a ideia bonita de ser padre, de celebrar a missa, de fazer batizados, de fazer casamentos, de cuidar de uma comunidade. Acho que aqui está, digamos, a fantasia comum de todo seminarista. Vamos falar um pouco dessa história do senhor, então, dessa decisão que o senhor teve de ser padre. Quando se deu? Quão dessa decisão é uma questão familiar? Como é que funciona isso? Sim. Bom, eu tenho poucas lembranças da minha infância, propriamente. Mas eu me lembro, né, e minha mãe fala disso bastante, né, de reunir, às vezes, os coleguinhas ali para brincar de missa, para fazer procissão, para batizar as bonecas das meninas. Né? Isso aqui, de modo bem esparso, está na minha mente, mas minha mãe conta isso com detalhes. Eu me lembro bem, eu fui para o seminário muito cedo, eu fui para o seminário aos 15 anos. Mas ali, aos 12, 13 anos, eu já estava na igreja. Me lembro que eu gostava muito de ir à missa, gostava e tinha, sob a minha responsabilidade, um pequeno grupo de reflexão. Aqueles que se fazem por ocasião do Natal, sim, da Quaresma. Eu tinha. Eu não sei como, com 12, 13 anos de idade, eu era coordenador de um grupo. Eu ia lá, pegava os livrinhos na igreja, vendia... Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade, fiz muitas ali na década de 70, 75 em diante, eu já tinha lá uma certa idade, né? 78, 79. Então, eu me lembro de pegar os livrinhos, vender ali para os meus vizinhos, organizar o grupo, ir com eles aos encontros.
Me lembro também, assim, ainda por volta dos 13, 14, que eu entrei numa conferência vicentina, que tinha lá no bairro, né? Naquele tempo, o bairro da Piedade e Itaúna era assim, não é como é hoje, né? Hoje já não é mais nem a periferia da cidade, já há muitos outros bairros depois do bairro da Piedade. Mas ali tem como até hoje uma igreja dedicada à Nossa Senhora da Piedade, tinha conferência vicentina. Então, na minha trajetória de igreja, antes do seminário, eu me lembro dessas duas coisas. Eu frequentei e coordenava grupos de reflexão e fui vicentino muito tempo. Assim, 2, 3 anos antes de entrar. Me lembro de visitar os socorridos das conferências, levando o valezinho, levando uma coisinha para eles, né? E aos 14, aí sim, isso tem muito claro na minha mente. Aos 14, né, eu me lembro de falar com a minha mãe, eu queria ir para o seminário. Aí fomos procurar o padre, então, da cidade. Isso é vocação, Dom Zé Carlos? É predestinado, é envolvimento familiar, é resultado disso tudo? Como é que funciona esse momento? Eu te digo assim, Evandro, Deus é muito criativo. Eu penso que não há fórmulas e nem formas definidas de Deus chamar alguém. Há aqueles que foram chamados bem depois. Itaúna, por exemplo, tem lá o Padre Nilo, muitos devem conhecê-lo, é um senhor que foi casado, ficou muito tempo casado, chegou a fazer bodas de matrimônio, ficou viúvo, com um punhado de filhos ainda solteiros, estudou teologia, se ordenou padre, está fazendo 25 anos de padre o ano que vem, está com 84 anos hoje, né? E já casou, tem filhas solteiras ainda, já casou algumas, tem netos, tem bisnetos, enfim. Deus é criativo para chamar. Alguns, talvez o meu caso, isso aqui veio de infância, veio do berço, né? É interessante que minha mãe era muito religiosa, meu pai nem tanto. Quer dizer, não impedia, mas também não era o homem que eu via todo dia na igreja, toda semana na igreja, né? Minha mãe não, minha mãe já era uma pessoa bem igrejeira, vamos dizer assim. E aí eu pergunto para o senhor, como filho, como é que foi o sentimento da sua mãe, que o senhor imagina que tenha sido, ao vê-lo ordenado padre, ao ver seguindo esse caminho? Sim, interessante, aquelas imagens que não saem da cabeça da gente, né? Eu me lembro como se fosse agora, né? Eu com 15 anos, fevereiro de 1983, o dia que a pessoa que foi me levar, veio me trazer aqui em Divinópolis, o seminário era aqui, então eu me lembro de eu pegar as minhas malinhas, colocar dentro de um carro, caravan marrom, colocar as malinhas, né? Eu entrar no carro, dar tchau para minha mãe, deixar ela chorando no portão. Está aqui, ó, como se fosse ali, ó, há 10 minutos atrás, né? E, bom, de lá para cá, quanta coisa, né, aconteceu, quer dizer, seja o caminho de 10 anos no seminário. Eu entrei no seminário em 83, fui ordenado padre em 93, com 25 anos de idade, né, ali no meu bairro mesmo, né? E me lembro também assim, naquele dia ali, da gente indo juntos para a igreja, para a ordenação, em maio, né? Claro assim, nem na cabeça dela, nem no meu pai, são pessoas muito simples, não passava isso, meu filho vai ser bispo, nem na minha cabeça, nem na cabeça deles, né? Agora, também assim, interessante, aí eu vejo como é que Deus age também no simples, né? Não houve assim aquela, nem era para ter, mas não houve essa empolgação, nossa, que beleza, meu filho é bispo. Quando eu fui contar para ela assim, um dia antes, que eu fui nomeado, normalmente é na quarta-feira a nomeação, aqui, oficialmente, né? Para ela não se assustar na quarta-feira, aí na terça-feira eu fui lá, falei assim, mãe, vou contar uma coisa para a senhora, isso foi na hora do almoço, vou contar uma coisa para a senhora não se assustar. O que foi? O que foi, Carlinhos? Aí, ó, amanhã vai ser a notícia de que eu fui nomeado bispo de Divinópolis. Ela falou assim, ah, é? Ah, mas você já faz mesmo tudo que o bispo faz. Todo mundo fala isso. Então, não me estranha, não. Então, assim, você percebe o jeito simples de entender as coisas. Isso para ela não é, como não é de fato, promoção, meu filho está subindo. Não, pelo contrário. Até porque essa é a verdade, ser bispo não é promoção. É muito mais fácil ser padre. É muito mais fácil cuidar de uma paróquia só, com as suas capelas, do que no meu caso, cuidar de 53 paróquias, matrizes, cada uma com um punhado de capelas, 106 padres, 25 cidades. Então, assim, olhando o mais fácil, é mais fácil ser padre. Né? Até porque sendo padre, você vai lidar com X número de pessoas. Sendo bispo, você vai lidar com 53X. Tem uma estimativa de quantos
mil católicos nessas 50 e... A população desses 25 municípios hoje está em torno de 750 mil. Levando em conta que a maioria, né, é católica, então vamos imaginar que entre os declarados não católicos e não religiosos, vamos imaginar assim, em torno de uns 600 mil, umas 600 mil pessoas, né? Agora, são números assim, bem flutuantes, a gente não tem... Mas hoje a população desse universo de 25 municípios está em torno de 750 mil pessoas. Muita gente, né? E muita gente. É uma estrutura muito grande. Grande e diversificada. Por exemplo, nós temos, por exemplo, cidades grandes e, portanto, dentro delas, paróquias grandes, por exemplo, aqui as paróquias centrais de Divinópolis, né, Santuário, Catedral, São Cristóvão, São da Guia, como Itaúna, Santana, a paróquia em Pará de Minas, São da Piedade, São Francisco, né, Nova Serrana, as paróquias centrais, como temos também paróquias assim, bem periféricas, no sentido assim, bem afastadas dos grandes centros, né, Leandro Ferreira, São José da Varginha, Camacho, né, Bicas tem uma outra configuração porque já está na beirada da cidade grande. Mas então, são realidades humanas muito diferentes, realidades eclesiais muito diferentes. Contextos culturais. Culturais, sociais. Quer dizer, hoje nós temos cidades muito tranquilas, como por exemplo uma Camacho da vida, e temos cidades também assim, muito violentas, mesmo que pequenas, como a Bicas. Que já está na região metropolitana. Muitos assassinatos. Esse ano já se notificaram lá pelo menos mais de 20 assassinatos, o que é muito para uma cidadezinha daquele porte, levando em conta o tamanho. E aí, o senhor chega num aspecto importantíssimo. Qual o papel da Igreja Católica hoje nesse contexto social destas cidades e no contexto social de um país como o Brasil, que tem... seus problemas aí na segurança, nos mais diversos segmentos. Sim. Qual que é esse papel da igreja? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, Evandro, muito mesmo. Primeiro, assim, acho que há um nível, assim, digamos, um nível, vamos chamar assim, pessoal. Em que sentido que eu digo isso? A religião tem a função de dar sentido a vidas. Quer dizer, eu saber que todo mundo, que devo fazer o bem, que sou irmão dos outros, que eu tenho que cuidar da natureza, que eu tenho que ser bom. Quer dizer, há uma dimensão do pessoal aqui. Quer dizer, há pessoas que encontraram na religião o jeito de construir a si mesmas no mundo. Seja numa relação de temor sadio com Deus, eu sei que Deus vai me pedir isso, vai me cobrar aquilo, então eu preciso ser bom. Quero ser bom porque Ele é bom comigo, porque eu quero ser bom com Ele, com aquilo que Ele me pedir, como me pediu para ser bom aqui. Agora, há um outro nível, né? Eu penso que hoje a Igreja Católica é e pode ser mais, mas é uma das instituições que ajuda a formar consciência. Quer dizer, hoje, se nós temos um sadio discurso acerca da fé, eu tenho que mostrar que é importante que a sociedade tome outras configurações, que do jeito que está não está bom, que há um outro projeto possível, que há um outro mundo possível aqui na Terra, né, onde as coisas sejam mais organizadas, mais equilibradas, mais respeitosas. Quer dizer, hoje a Igreja Católica tem entrado em muitas frentes de decisão, de contestação. Hoje se fala, por exemplo, na reforma política. Quem é que encabeçou, basicamente, todo o caminho de organização de grupos sociais para organizar e pensar uma reforma política? A CNBB. Tem um papel político forte no país, né? Forte. Quer dizer, hoje, claro, tem lá, dentro dessa coalizão, tem a OAB, tem vários partidos, tem várias igrejas também não católicas, né, cristãs e não cristãs, sindicatos. Agora, essa coalizão, ela foi puxada inicialmente por uma vontade política da CNBB. Então, a Igreja Católica, né, tem hoje um poder de persuasão, um poder de convencimento, um poder de credibilidade. Apesar de tudo que acontece de ruim, de negativo, e ainda bem que o pessoal consegue ver isso, porque isso está em toda parte, mas a Igreja Católica ainda tem uma credibilidade bonita que deve ser utilizada, né? Até no sentido de organizar comunidades. A gente falava isso aqui antes do programa começar, dando um exemplo, e até faço isso aqui de público, da comunidade em que eu moro, que é a do Niterói, Senhor Bom Jesus, desse poder que tem...
De canalizar as pessoas. Canalizar, de levantar a estima das pessoas, né? De colocar sobre aquela porção da cidade, né? Um olhar assim positivo, né? Eu penso que a religião, católica ou não, mas aqui me interessa dizer da nossa, a religião tem esse poder de dar configuração nova, de fazer as pessoas sonharem, de constatar assim, não, esse aqui não é o jeito certo, eu não posso concordar que Deus quer isto. Aí vem a religião, é como aquilo que eu te falei, aquilo que dá, ou aquela que dá sentido, aquela que a partir de Jesus, a partir do Evangelho, consegue fazer a nossa gente sonhar sonhos novos, ir numa direção, dizer que isso aqui não serve, isso aqui não está bom, e Deus não quer isso. Então eu penso que há um poder bonito de formatar consciências, né? E aqui eu não estou falando só, por exemplo, de escolas católicas ou de cursos da Igreja Católica. Não, o próprio ser católico, o escutar a palavra, o ler a palavra, isso aqui ajuda a pensar o mundo do jeito de Deus. E se a pessoa ela é capaz de digerir isso, ela vai entender que nós temos muito dever de casa a fazer. Dom Zé Carlos, a Igreja Católica Romana é muito ampla. Se for levar isso para as condições mundiais, sob o comando do Papa, milhares e milhares de padres e pessoas envolvidas. E a igreja é muito morosa. Uhum. É uma máquina administrativa muito grande, imagino, muito morosa. Muitas vezes também existe ali na comunidade, muito próximo do padre, esses questionamentos, só citou, nem tudo é perfeito na igreja. É de mudança. Tudo na igreja, qualquer mudança é muito demorada, né? Sim. Isso, como é que o senhor analisa isso? O senhor vê a igreja católica, os concílios, possibilidade de alguma mudança? Existe alguma coisa prevista? A primeira coisa que o pessoal fala é o seguinte: padre vai poder casar? Como se essa fosse a coisa mais importante. Tá. Primeiro, Evandro, eu penso que a era do Papa Francisco tem gerado muitas e boas expectativas. É verdade que as coisas custam a mudar, mas quando chega alguém assim com um certo rompante de mudança, vontade de mudança, e ao mesmo tempo assim, alguém que encarna a mudança, e aqui eu estou falando do Papa Francisco, a gente pode sonhar mais depressa e sonhar mais, né? Então assim, o Papa Francisco tem demonstrado, não só no discurso, mas também na prática, tanto no seu jeito de ser Papa, como no seu jeito de pensar a igreja, que mudanças são necessárias, são importantes, são até urgentes no nosso tempo. É claro que, digamos assim, que elas são morosas, porque não passam só por um desejo do Papa. Há de se pensar as estruturas, os organismos, né, que o Papa deve utilizar para poder fazer essas mudanças. Enfim, há quem não queira as mudanças, e não só lá perto do Papa, também perto de nós, né? Há sempre os resistentes à mudança. Agora, só para você ter uma ideia, esse modelo, entre aspas, novo, né, ousado do Papa, já está gerando também no Brasil uma necessidade de mudança. A nossa Assembleia dos Bispos agora em final de abril, início de maio, já aprovou um documento chamado Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia, isto é, já aqui no Brasil percebemos que também é preciso fazer mudanças, e mudanças assim, de fato, grandes e profundas. O documento de Aparecida, né, há uns anos atrás, inclusive o Papa Francisco foi o relator do documento de Aparecida, em 2007, aqui no Brasil. Então, lá já se falava disso. É preciso romper com as estruturas velhas, obsoletas. É preciso passar de uma pastoral de manutenção, quer dizer, manter o que temos, para uma pastoral missionária. Quer dizer, avançar para novas áreas, né? Sair do nosso status quo. Quer dizer, tá bom assim, tá bom para quem? Né? É preciso avançar para além do território, das paredes da igreja. Isso lá em Aparecida já foi dito isso. Vem um Papa que reafirma isso. Vem um documento, agora a Igreja do Brasil, que está propondo isso. Inclusive, assim, mudanças bastante práticas na hora de atendimento. Quer dizer, não dá mais, talvez, hoje, para a gente manter um atendimento do padre de manhã e de tarde. E o pessoal que trabalha de manhã e de tarde? Então, há de se pensar
uma estrutura também de atendimentos fora do convencional. A questão da territorialidade da paróquia. Eu moro aqui, então eu tenho que frequentar aqui? Não necessariamente. Eu posso ter ligações afetivas, né, com a comunidade X, onde eu nasci, depois que eu passei para cá, mas eu continuei com os laços lá. Então, a minha paróquia não é aqui essa que eu habito geograficamente, mas pode ser aquela que eu já conheço há mais tempo, né? Agora, isso quer dizer então que acabou o território? Não, acabou não. Porque eu tenho que ter território para a paróquia, porque senão, quem é que vai cuidar? Administrativamente. Quem é que vai cuidar da zona? Quem é que vai cuidar do ponto que vende droga? Quem é que vai cuidar da favela? Se é uma paróquia só afetiva, só os que querem ir nela e que vão nela, tá. Se ela tem território, então eu sou padre desse território aqui. A zona, a favela, o ponto de droga, está na minha paróquia. Eu tinha que pensar alguma coisa para eles. Então, a territorialidade, ela tem o seu lugar, precisa dela. Mas eu não posso parar nela, como se fosse um curralzinho, onde... Dali não é mais problema meu. Entendeu? Agora, eu tenho que saber acolher, portanto, os que vêm de fora, por algum motivo estão ali. Eu tenho que abrir perspectivas, né, para... Hoje há uma demanda grande em relação a isso. Inclusive, agora em outubro vai acontecer um sínodo lá em Roma, com o Papa e alguns representantes dos bispos do mundo inteiro, para tratar da questão da família. Para mim, aqui está uma grande urgência, ao mesmo tempo, há grandes pontos de problemas aqui. Sobretudo, né, por exemplo, as famílias de segunda união, né, aqueles que estão em situação irregular. Como a gente pode atender pastoralmente essas famílias? O que se pode esperar, ou pedir, ou oferecer a mais a elas? Então, esse sínodo sobre a família que vai acontecer agora em outubro, novembro, em Roma, vai também, claro, começar a desenhar, certamente, uma outra ação pastoral sobre este grupo humano, a família, sobretudo as famílias em situação especial. Sofreu mudanças inegáveis. Sim. Então, perceba assim que hoje... um pouco o nosso slogan é assim, ou a gente de fato vai se esforçar para mudar, para acolher os novos públicos, para falar uma linguagem diferente, para atender as demandas hoje que são diferenciadas, ou a gente vai ficar na estrutura velha, enquanto houver velhos que consigam entrar nela. Né? Então é preciso avançar para outro modo de estar, outro modo de presença, outro modo de ação. E aí... dá gancho até para entrar num outro assunto que eu também acho importante, Dom Zé Carlos, que é o seguinte, um mundo de multimídias. A gente tem aí os programas, os canais ligados à Igreja Católica, Canção Nova, Rede Vida, grandes comunidades, a utilização de ferramentas aí da internet, o site da Diocese, Jornal da Diocese, a participação do senhor, inclusive, durante muito tempo aqui como padre, com programa aqui. Não, temos ainda já veio como bispo. Já veio como bispo, né? A participação aqui na TV e tudo isso. E a própria igreja, a própria celebração, e aí eu queria saber como que o senhor encara essas mudanças, essa busca que se faz também. Hoje, cada vez mais comum você ter aí os instrumentos musicais, a bateria, uma missa, a missa mais festiva, mais barulhenta, no mesmo tempo que a gente vê também algumas correntes defendendo a celebração de vez em quando de uma missa em latim, que é o tradicional. Como é que o senhor encara isso tudo? Renovação carismática, que é uma coisa mais de proferir a fé dessa forma mais forte. Sim. Bom, Ivan, a palavra, você citando essas coisas todas, eu tenho que concluir assim, a palavra de ordem hoje é a palavra diversidade, pluralidade. Não tem jeito mais de colocar todo mundo na mesma caixinha. Aí, a tarefa do padre, a tarefa do bispo, primeiro assim, é reconhecer a legitimidade dessa variedade. É não querer uma igreja homogênea, que cabe aqui nesse modelinho, eu quero esse modelo. Não, eu não tenho que querer esse modelo. Eu tenho que saber articular, e aqui está a missão do padre e do bispo, fazer comunhão. Eu tenho que saber articular os diferentes. Eu tenho que favorecer, por exemplo, que haja, como há hoje, né, sobretudo da parte da juventude, né, uma missa festiva, cantante e barulhenta, como também hoje eu percebo, há uma outra vertente, há quem não queira mais isso, mas queira uma missa discreta, né, onde se fala pouco, onde até tenha pouca luz, né, onde haja de fato assim, uma introspecção maior, né,
onde a experiência de Deus ali possa ser vivida no silêncio, né? na penumbra. Esse é um outro modelo, quer dizer, é o pessoal que se cansou das igrejas, das missas batidas e longas e cantadas e cheio de Nasci menino para o mundo e José em latim. Bom, é um movimento que existe, né, de tentar conservar um pouco essa tradição. É legítimo? É legítimo. É claro que eu não vou colocar a missa em latim no mesmo nível em que está, e esse é o nosso caminho, da missa em vernáculo e com tudo que isso significa, levar a fazer uma experiência de Deus. A gente está, inclusive, falando aqui, estamos vendo ali, olha, sim, temos as imagens, algumas imagens okay, da ordenação do senhor, né? Que eu imagino que tenha sido, esse momento aí tenha sido, para o senhor, inesquecível, né? Sim, ali foi o momento final, né, da mensagem final, né, que inclusive as pessoas comentaram muito positivamente a respeito dela. Essa mensagem que o senhor deu, eu acompanhei pela TV aqui, e realmente só deu um recado... Sim. Vamos dizer assim, seriam os meus sonhos para a nossa igreja, né, em todo sentido, né? Lá eu falei disso, da diversidade, que a gente tem que tentar construir comunhão, não dá para a gente tentar fazer de conta que estamos bem sem precisar mudar. É preciso avançar para coisas novas. Então, assim, eu acho que é importante isso, Evandro, que a nossa tarefa de padre, de bispo, seja costurar a pluralidade. Que a minha diocese tenha esse grupo, essa e aquela comunidade, aquele modelo de padre. Isso aqui é riqueza. Eu tenho que costurar isso para formar uma igreja. Eu acho que isso que o senhor está falando é um retrato de uma situação que a gente tem hoje, e aí não é só da igreja, no mundo, é da sociedade como um todo. Cada dia menos a gente tem esse envolvimento de a questão territorial. Sim. É o que o pessoal costuma chamar de tribos. Exato. Né? Eu vou me envolver com a minha tribo. Eu gosto desse... Então, permite-se hoje que a gente envolva com quem a gente... que a gente possa trocar informações de coisas que a gente gosta. Então, acho que a igreja acaba tendo muito isso. Olha, no meu bairro tem um movimento, uma pastoral que não é muito. Eu gosto daquela outra pastoral, então eu posso ir para lá. Outra vez a palavra de ordem seja essa aqui, ó. O importante não é onde eu esteja, o importante é estar dentro. Não é? Não importa onde, o importante é estar dentro. É o ponto de partida. Claro, assim, eu tenho que criar uma presença que tenha raízes. Sim. Eu não posso ficar pipocando daqui e dali sem nenhum compromisso com ninguém e com lugar nenhum. Agora, se eu fiz a minha eleição afetiva por um lugar, uma comunidade, uma paróquia, que não seja a minha geograficamente, é ali que eu vou gastar meu tempo, vou oferecer meus talentos, vou criar amizades, vou estabelecer uma rede de compromisso. Quer dizer, é preciso ter raízes. Senão fica uma fé também muito fluida, muito maleável, a ponto de qualquer tipo de tribulação, dificuldade, levar a pessoa embora. Eu vou daqui, vou para ali, não é isso. Agora, um outro mundo que nós temos que entrar também com uma certa capacidade de fazer bem feito é o mundo virtual. Hoje as comunidades que existem, né, assim, os contatos, né, via o mundo virtual, via internet, né, o Face, Twitter, hoje já há padres, já há comunidades, já há paróquias que têm inclusive esse contato. É claro, assim, nós não vamos chegar a um ponto, até porque isso aqui é importante, em que eu vou celebrar com alguém aqui no nível do virtual o sacramento da confissão. Né? Você se confessando de lá e eu daqui. Quer dizer, não vamos chegar a isso, até porque aqui tem a dimensão de presença, que ela é rica. Né? Uma coisa eu estou falando com você por telefone dentro de casa e você aqui no seu programa, outra coisa a gente está aqui conversando. Exatamente. Então, a presença ela é enriquecedora. Isso também serve para os sacramentos. Agora, há muito que se pode fazer com a imagem. A gente já falou das imagens aqui, né? Eu soube que tinha gente lá na Rússia assistindo à ordenação, gente lá em Roma assistindo a ordenação, gente em Portugal assistindo a ordenação, assim, online. Pelo site da TV. Né? No tempo mesmo que ela acontecia aqui. Não é que viu depois, não. Em tempo real. Enfim. Então, percebam que esses meios são meios muito oportunos, se a gente souber usar e canalizar com a força de bem, isso aqui vai nos levar longe. Existe, claro, uma expectativa, e aí de milhares de pessoas, de toda a região, e até mesmo do Estado, eu acredito que
a fé não tem território, de vários lugares, por um processo de beatificação do Padre Libério. E a gente sabe, tudo que eu já conversei com o Padre Vicente, com outras pessoas, que isso é muito lento, né? Como é que está essa questão do Padre Libério? Sim. Bom, a realidade, Evandro... Primeiro, eu queria até antecipar. O que o senhor acha de toda essa devoção que se tem para o Padre Libério? Eu não cheguei a conhecer Padre Libério. Padre Libério morreu em 1980, quer dizer, eu entrei para o seminário em 83, com 15 anos, então em 80 eu tinha 12 anos, e sempre locado em Itaúna, então, quer dizer, ali eu nunca tinha ouvido falar de Padre Libério. Eu vim saber de Padre Libério depois, que ele já tinha morrido, 3 anos depois, quando eu entrei para o seminário. Mas assim, interessante perceber, e é bom dizer isso, que não é um documento, um decreto do Papa X que vai tornar o sujeito santo, como se ele não fosse antes. O decreto vai reconhecer uma santidade que já existe e que foi construída muito antes daquele decreto. Não é o decreto que torna santo alguém. O que torna santo é uma vida inteira vivida na santidade, e a igreja reconhece isso. Isso aqui é bom se dizer, né? Quer dizer, vou imaginar assim, ó, sem decreto do Papa, o nosso povo já trata o Padre Libério como santo. Quer dizer, isso aqui é a coisa bonita no processo. Quer dizer, é como se o Papa lá, que nunca viu o Padre Libério, né, mas escutando as histórias, escutando e lendo o que falaram do Padre Libério, ele vai concordar que de fato esse homem era santo. Né? Não é ele a declarar, eu declaro que ele seja. Não, ele é, e eu reconheço que ele é. Então, o processo é um processo de reconhecimento, não um processo que vai ser ele o que vai configurar o novo na vida do Padre Libério, que antes era, que antes não era, e a partir do decreto vira santo. Ali se trata de reconhecer. Agora, a bem da verdade em relação ao processo é que ele começou muito tarde. Inclusive, um dos fatores assim, negativos, que a gente pode dizer assim, é o fato de o processo ter começado praticamente no ano em que Padre Libério ia fazer 30 anos de falecimento. Né? Eu posso dizer assim, que foi aqui, agora, quando o Dom Tarcísio, antes de sair, inclusive, ele sabendo já que ia sair, o que o Dom Tarcísio fez? Criou logo um tribunal da causa de beatificação. Até meio improvisado, vamos dizer assim, depois que foi se organizando o tribunal, né? Mas assim, criou um tribunal para poder começar logo o processo, porque já estava em atraso, 30 anos, normalmente os processos começam bem antes, até para que as pessoas que conheceram o personagem não tenham morrido nem envelhecido a ponto de não se lembrarem de detalhes. Sim, né? Isso é importante. Isso é importante, exato. Então agora nós estamos na fase das chamadas oitivas, né? São os depoimentos. A gente recolhe, né? O tribunal recolhe pessoas que conheceram, que conviveram, que contam coisas e eventos acerca do Padre Libério. Esse é o processo agora. Processo demorado, porque assim, eu tenho que, escutando as pessoas, primeiro, fazer um esforço de distinguir entre a lenda e a realidade. Sim. Né? Entre aquilo que a cabeça do nosso povo, que ama o Padre Libério, acrescentou 2, 3 pontos. Então aqui a escuta do tribunal é uma escuta bastante difícil, porque claro, vai registrar tudo, mas se um dado X só aparece num único depoimento, eu não posso colocar isso, por exemplo, como um dado real, verdadeiro, acontecido, né? Pode ser muito mais uma expressão de fé pessoal do que um fato real. Aí vem a questão do trabalho de tentar juntar depoimentos coincidentes, enfim, é um trabalho demorado. E aí entra uma questão do milagre, a comprovação sim. que algo também no processo de beatificação e de canonização. Ele São 2 muito milagres. burocrático, sim, né? Porque dessas escutas, o tribunal tem que selecionar algumas que declaram algum tipo de intervenção especial de Deus por intermédio do Padre Libério. A gente chama isso de milagres, né? Aí entra principalmente as curas. Esse tipo de coisa. Agora, mas também até nisso há critérios. Quer dizer, o milagre é um fato que, de fato, aconteceu de modo inesperado, radical e duradouro. Quer dizer, eu não posso... Inclusive, há doenças que nem são aceitas. Eu tinha isso, não tenho mais. Bom, se são doenças que podem voltar, como acontece em voltar depois de um tempo, eu não posso considerar ter aquela doença X, que
uma semana depois não tenho mais, como um milagre verdadeiro. Porque um dos elementos do milagre é a sua dimensão de durabilidade, ela tem que durar. Então, se é uma doença que no seu histórico ela pode voltar, então eu não posso sem mais, só porque ela desapareceu, né, um câncer, por exemplo, eu dizer, está curado completamente do câncer. Não, há históricos de cânceres que voltam. Né? Então, assim, dentro dessas escutas, eu tenho que selecionar algumas tidas como relatos de milagre, mandar isso para uma junta médica aqui no Brasil, que vai estudar isso, com documentos e depoimentos também de médicos afins. Depois, isso é mandado para lá, as oitivas e os supostos milagres analisados por uma junta de peritos, né? Isso vai ser reestudado lá em Roma, então a coisa é demorada, não tem nem como assim, vamos apressar, porque já tem 30 anos. Não,